Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre fake news. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru. Muito prazer, me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico. E é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E para falar sobre fake news, estamos com as presenças de Thaís Chaves, que é jornalista, especialista em redes sociais e assessora de imprensa da Secretaria de Saúde. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. Obrigada a participação de todos que estão nos assistindo. Aliás, nos ouvindo. Seja bem-vinda. E Matheus Neves, que é advogado e secretário executivo da Secretaria de Saúde. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, principalmente com o Thaís, né, que sabe bastante do tempo para a gente falar sobre um tema tão importante que afeta tanto o nosso dia a dia. Maravilha. Eu acho que a gente pode começar tipificando o que significa, afinal, fake news, né? As notícias falsas. A gente não tem nada teórico que fale sobre o que é a fake news, né? Mas ela não é nada mais que espalhar inverdades. Eu aproveito o espaço para falar um pouquinho da importância da gente checar essas informações antes de divulgar, né? Em sites confiáveis, procurar ali uma fonte confiável também, de preferência jornalistas, jornais, porque aí a gente vai ter, de fato, a certeza de que aquela notícia ela não é uma inverdade, porque na situação dessas notícias falsas, como a gente até já tinha comentado aqui mais cedo, a pandemia, por exemplo, foi um ponto onde a gente viu acontecer de forma assim, excessiva, né, o uso das fake news e que trouxe muito prejuízo para a população no geral, seja na questão da hesitação em se vacinar ou na automedicação, né? Então é sempre bom a gente reforçar a importância de checar essas informações e principalmente não espalhar, porque também não é só um trabalho de Thaís, jornalista, não espalhar notícias falsas ou colocar ali em um site uma notícia verdadeira. Cabe também a quem recebe verificar essa notícia e se verificar ali ou desconfiar de alguma notícia, de alguma inverdade, não espalhar. Isso também é muito importante. Conscientizar a população de não espalhar essas notícias. Não sei como foi a vivência de vocês, né? Agora eu vou falar um recorte etário. Nos primórdios, quando a gente utilizava a internet, os nossos pais sempre diziam: cuidado com tudo que você encontra na internet. Nem tudo ali pode ser verdade. Aí a gente viu os nossos pais, né, a nossa geração anterior, tudinho acreditando naquelas mensagens do WhatsApp ou de outras redes sociais. Qualquer coisa sem fonte nenhuma, né? Isso, exatamente. A gente também tem que entender que existe uma linha tênue entre liberdade de expressão e a disseminação de fake news, né? Muitas vezes o pessoal vem dizer, não, mas é porque é uma liberdade de expressão. Mas no momento que eu estou disseminando uma notícia falsa, eu posso prejudicar a outra pessoa, posso prejudicar um terceiro. Puxando o gancho de Thaís, da pandemia, a gente sabe que as notícias falsas, se é que podem ser chamadas de notícia, elas atrapalham diretamente a campanha de vacinação, ela atrapalhou as medicações, ela fez faltar medicamento para quem realmente precisava, porque cada dia era um medicamento que curava o Covid. Se tu matar o medicamento, vai curar o Covid. Se tomar a vacina, vai morrer com não sei quanto tempo. Cada dia era uma fake news diferente, e principalmente pelos pais da gente era compartilhada, porque eles não tinham filtro de saber o que era ou não verdade. Né? Então é justamente isso. A gente não pode pegar uma notícia sem saber se é ou não verdade e apenas sair compartilhando. Porque ela não pode vir causar danos a outros. Não só na esfera da saúde, mas na esfera da sociedade como um todo. Né? Ela vem prejudicar a sociedade. Ela causa impactos na sociedade em diversas formas. Política, na saúde, no convívio em sociedade, até mesmo usando o nome de outras pessoas, se passando por outras pessoas. A fake news também pode ser utilizada, pode vir a prejudicar terceiros. E claro, ela pode vir a acarretar juridicamente alguns problemas, né? É que tá, porque a fake news propriamente ela não é um crime. Não é. Exatamente, a fake news ela não é uma forma de crime, né? Ela não é prevista no Código Penal da gente. O que acontece é no Código Penal a gente tem 3 institutos, que é a calúnia, prevista no artigo 138 do Código Penal, a difamação prevista no artigo 139 também do Código Penal e a injúria também prevista no artigo 140 do Código Penal. E esses crimes, na verdade, são justamente crimes contra
a pessoa, um indivíduo, através de fake news. Eu posso disseminar fake news contra uma pessoa, falando dela sem ela ter feito, injuriando, difamando e caluniando. E, de fato, contra esse tipo de fake news, eu posso sim responder penalmente e civilmente, através de dano moral, material e tudo mais. E também existe o projeto de lei atualmente, 2630, né, que é a lei das fake news, mas ela ainda está em tramitação para poder entrar em vigor no nosso país. Enquanto isso, a gente segue sem saber realmente algo para a gente poder se defender, se embasar contra as fake news, mas eu acho que um futuro não muito distante, acho que a gente deve ter esse projeto de lei aprovado para poder realmente responsabilizar quem dissemina fake news, mesmo sabendo que é algo muito difícil de saber da onde foi disparada a fake news, porque é no meio da internet, é através de grupo do WhatsApp, é através de mensagem encaminhada com frequência, é através de Instagram, de Facebook, que não tem de fato uma fonte segura, né? E puxando o gancho de Thaís, a gente vê que durante a pandemia realmente foi muito difícil, porque todo mundo estava em casa, bem dizer. Então assim, era toda hora uma mensagem no WhatsApp diferente. Que tal medicação faz efeito contra a Covid, mas tal medicação não serve, a vacina não presta. Cada hora era uma coisa diferente. E também, quem mais disseminava essas notícias falsas eram justamente os nossos pais, que diziam que deveríamos ter cuidado com a internet para saber se era ou não verdadeira. Eu acho que todo mundo recebeu. Eu recebia constantemente da minha avó. Não, porque tal remédio vai fazer contra o Covid. Tem que comprar esse remédio. Eu disse, avó, não é assim. Não, tem que comprar. Mas não é assim. Não, isso é verdade. Estão dizendo que é verdade. Porque é um doutor que ninguém sabia nem quem era. E eu acho que realmente é um peso muito grande disseminar fake news, porque ela dá impacto na gente, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, na nossa vida de forma direta, né? Não só da gente, como a de outras pessoas também que convivem ao nosso redor. Eu acho que é bem complicado tratar de fake news sem falar tudo o que ela pode vir a causar na nossa sociedade. E é um fenômeno muito, muito atual, né? A forma como a gente se comporta com relação a isso. Porque eu imagino que anteriormente as pessoas, lógico, que iam espalhar inverdades, né? Mas hoje a gente tem o poder das redes sociais, a gente tem formas de se comunicar muito mais consolidadas e que fazem com que, justamente, como você disse, a gente não consiga nem resgatar a origem, né, de onde vem isso. Então, é um fenômeno muito tipo que veio com as redes sociais? Sim, inclusive as redes sociais, elas estiveram fortes, né? Mas no período pandêmico muito mais. Eu acredito que, inclusive pelo fato, como o Matheus falou, de estar todo mundo em casa, foi mais aquela coisa, se apegar mais ao celular mesmo, à TV, né? Então as pessoas vão muito ainda, né? Mas durante esse período pandêmico, eu acredito que ainda mais, a procura de informações na internet. Então, a internet, ela ajuda muito em vários aspectos, mas ela também pode ser extremamente prejudicial. E não falo só no aspecto fake news, eu falo até em questão psicológica mesmo, porque eu vejo muitas crianças, muitos adolescentes, adultos também, muito doentes, porque na internet eles buscam uma comparação, e na internet tem sempre uma vida melhor, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então a internet, ela tem seus benefícios, mas também tem a parte ruim, né? E no quesito disseminação de fake news, ela lidera o ranking, se é que a gente pode falar dessa forma. E a respeito de como será que a gente pode se defender disso? De que maneira a gente pode se resguardar, se proteger desses processos? Olha, como eu tinha te dito aqui, a gente vinha conversando, né? Eu acho que é muito nesse sentido de checar mesmo as informações, de onde vem, né? Eu vou acreditar em uma pessoa que está me dizendo que não é um médico, e às vezes a gente tem que até ter cuidado com os falsos médicos, existem também, né? Mas vou acreditar em qualquer pessoa que me diz que é para tomar tal remédio? Não, precisa ter um embasamento, né? E outra coisa que eu acho importante pontuar aqui também eu acho que o PNI mesmo, ele vem investindo muito fortemente em campanhas para resgatar essas pessoas, por exemplo, que não se vacinaram, né? Porque vem tendo uma queda gradativa. Então eles vêm conseguindo aí se levantar em meio a todas essas crises. Mas eu acho que tão importante quanto reforçar essas ações do PNI, é importante que as pessoas entendam a importância da ciência, porque por muitas vezes também a ciência ela foi negligenciada, ela foi colocada de lado, né? Então é importante também reforçar que, para além desses cuidados em não disseminar, em consultar sites que sejam oficiais, ter noção da importância também da ciência em todo esse processo, seja de conhecimento,
seja se precaver mesmo, de alguma forma. Vocês trouxeram esse recorte muito importante, né, e que traz essa vivência muito gritante com as fake news, que é a pandemia, e nunca se falou tanto sobre ciência e saúde baseada em evidências quanto nesse período, né? Acho que ninguém se preocupava, quando a gente fala da Política Nacional de Imunizações, ninguém se preocupava de onde vinha a vacina. Ninguém se preocupava sobre os estudos que a vacina estava embasada. Então, assim, eu acho que, infelizmente, foi um terreno muito frutífero para a gente duvidar dos processos de saúde que já são regulados pela ciência, que já são evidenciados, né? Existem aí doenças muito significativas como a paralisia infantil, que a gente felizmente erradicou no Brasil, mas a gente infelizmente aí está vivendo esse processo de retrocesso e de retomada desses processos de cuidado. A gente também coloca o profissional de saúde como um importante protagonista, né, na disseminação das boas informações, né, inclusive dos processos de educação em saúde. Então, de que forma também vocês acham que os profissionais de saúde podem protagonizar esse processo de exaltação e da preservação, tanto da ciência baseada em evidências, quanto das boas notícias? Como você falou, desde a pandemia, realmente o profissional de saúde ele vem enfrentando um desafio, né? Que é mostrar que a vacina ela tem efeito positivo. Porque o que vinha dizendo era, não, é porque a vacina ela não foi testada o suficiente. E aquilo, não vou tomar a vacina tal, só vou tomar quando chegar a outra lá. Aí ficava nisso, mas por quê? Eu acho que devido a todo o cenário que a gente se encontrou na pandemia, todo mundo recluso, em casa, só mexendo na internet, a globalização também ajudando, influenciando diretamente na disseminação de fake news, e sempre chegava uma notícia diferente. Então ninguém sabendo que de fato deveria acreditar. É tanto que durante a pandemia o profissional de saúde era aquele que estava sempre dizendo, tome a vacina, vacina salva vidas, mas tipo, uma parcela da população fazendo, não, isso é só pra tomar vacina e depois vai adoecer, vai causar um problema no coração. Isso é conversa, nunca teve isso não. Nunca teve isso não. Porque a vacina demorou não sei quanto tempo pra ser testada e agora uma vacina em tão pouco tempo vai ser testada e tá pronta pra todo mundo tomar. Eu acho que também teve a insegurança, mas dizer que o profissional de saúde ele era um que tava na frente pra dizer, tem que tomar vacina, pô. A vacina é importante, a vacina salva vida. E ele continua com esse trabalho. O que a gente vê agora, a campanha de conscientização da vacina, é totalmente diferente da que a gente via antes da pandemia. Antes era Zé Gotinha, só abrindo a boquinha da criança e botando a gotinha. Agora tem que ter Zé Gotinha, tem que ter profissional de saúde, dizendo, não, é porque é importante, porque salva vida. Eu acho que o profissional de saúde, ele continua ativo desde a pandemia, justamente para mostrar o que de fato sempre foi verdade. Para provar que o que ele vinha fazendo há anos, continua sendo feito agora, mas a população ficou desacreditada. Perdeu a credibilidade para a população por causa de uma vacina e por causa de fake news sobre a vacina. E muita gente prefere não optar por não tomar vacina na criança, não aplicar a vacina, não tomar a própria vacina. E assim, o profissional de saúde ele vem enfrentando esse desafio, realmente. Como o Thaís falou, o PNI ele vem enfrentando e provando que a vacina ela tem eficiência. É eficaz contra o agente, né, do vírus. E eu acho que realmente o profissional de saúde está num grande desafio, mas eu acho que a gente consegue superar isso daí através de campanha de conscientização, falando, debatendo realmente assim com os amigos, com colegas, sobre a importância da vacinação, porque a gente sabe que muita doença foi erradicada e ela pode vir a voltar agora pela população não estar tomando a vacina, não estar se vacinando, não estar tomando os cuidados necessários que devem ser tomados. Mas realmente é bem complicado para o profissional de saúde a gente conseguir provar. A gente às vezes escuta, não, é porque a vacina não faz efeito, não, essa vacina daí não, é mentira, isso não é balela, não é verdade não, e a gente sabe que não é assim, a gente que trabalha na ponta, que a gente vê os resultados, a gente vê os estudos, a gente sabe comprovar que a vacina ela é eficaz, mas para muitas pessoas leigas não sabem ou acreditarem nessas notícias falsas devido à quantidade que foi disseminada durante a pandemia, fica difícil a gente conseguir provar. Mas o profissional de saúde ele vem conseguindo provar, mesmo com a quantidade de vacinação descendo, a gente está sempre na luta para poder mostrar que de fato a vacina é eficaz. E essa hesitação também em não se vacinar, eu acho importante pontuar também que não é a falta da educação em saúde, não. É esse bombardeio de informações mesmo que a gente recebe, seja por meio de rede social, enfim. E aí fica difícil, de fato, acreditar na verdade, não é? Mas eu não atrelo nem a falta de educação em saúde, mas sim esse bombardeio mesmo de notícias falsas. Que a gente fica em dúvida o que é verdade e o que não é verdade, né? Exatamente. O que deixa de ser verdade, o que não é. E sempre tem uma novidade, notícia nova, notícia não, que a gente pode nem chamar de notícia, na verdade, né? Uma informação de procedência duvidosa, que é compartilhada em um grupo no WhatsApp.
e a gente não sabe. E é impressionante a E a criatividade, disseminação né? assim é muito rápida. São coisas absurdas. Inclusive, você falou uma coisa, como é que a gente pode se precaver? Uma dica aqui é a gente também se policiar no sentido de viu uma notícia sensacionalista, desconfie, né? Porque se tem algo tão absurdo assim, a gente tem que sempre ficar com um pezinho atrás. Então buscar as fontes seguras, sites de notícias. Isso, sites de jornais tradicionais, né? De cientistas mesmo, pesquisa científica, Fiocruz, né? Quando eu falo no sentido, por exemplo, da vacina. Por que eu vou procurar no Google se eu tenho um site oficial, por exemplo, da Fiocruz, né? Se eu tenho um jornal de procedência que eu posso verificar. Então é sempre ter essa cautela. Exatamente, como o Thais falou, a gente sempre tem que estar procurando a fonte mais confiável possível e não acreditar em tudo que a gente vê ou escuta. Porque nem sempre é verdade. Às vezes a gente vai escutar uma coisa, uma informação, mas aquela pessoa já citou de outra pessoa que disse outra coisa e acaba se tornando telefone sem fio. Não é porque fulano disse que era assim, mas não é assim, é assim. E a gente realmente fica em dúvida de saber o que realmente é verdade, é acreditar, credibilidade naquilo. E como o Thais falou, né, muita gente procura no Google, mas a gente tem que entender que a gente está no mundo globalizado e realmente vai continuar procurando no Google, só que saber onde está procurando no Google. Exato. Não é tipo pegar a fonte notícias do mundo. Aí tem o G1 e tem notícias do mundo. Não, eu vou ver notícias do mundo. Porque tá dizendo aí que tem um cientista, especialista e não sei o que ninguém nem sabe se realmente existe, se é um especialista, se é um cientista, se realmente tem aquela pessoa. Enquanto o G1 tá lá dizendo a matéria verdadeira, a gente vai pra outra. E outra coisa também, eu acho, é que às vezes a população ela prefere escutar o que ela quer escutar, ver o que ela quer escutar, né? Vai ter a notícia falsa, vai ter a notícia verdadeira. Mas a notícia falsa, pra mim, ela é mais interessante do que a verdadeira. Por quê? Porque é mais interessante porque eu acredito no que ela tá dizendo. Então vai ficar nessa daí. E aí, qual é qual? Qual é a verdade? Qual é a mentira? Existe a questão do se identificar. Né? Exatamente. Isso é tão perigoso, minha gente. Porque a gente termina vivenciando. Eu lembro até que a gente tá muito efervescente também a temática das inteligências artificiais, né? Os vídeos, muitas vezes, as imagens já eram, mas os vídeos muitas vezes são manipulados, pegam a imagem de uma pessoa conhecida e manipulam para colocar palavras na boca daquela pessoa que não são verdade, né? Então a gente termina vivenciando, eu já ouvi falar muito sobre isso, sobre a era da pós-verdade, que a gente vai ter que lutar para dizer e afirmar que aquilo é verdade ou que aquilo é mentira. Exatamente. A inteligência artificial ela é algo que é benéfico para a nossa sociedade, né? Mas tudo depende da forma como é utilizada. Porque eu posso utilizar para criar imagem, para criar vídeo, para fazer coisas absurdas que você sabendo você vai dizer, né? Isso é mentira, mas o povo faz, eu vejo direto mesmo. Mas tá em propaganda no Instagram, no Twitter, que agora é o X, aparece tipo uns vídeos que você olha assim, faz não acredito que o pessoal tá acreditando nisso, né? Tanto que agora eles estão criando uma ferramenta, principalmente no X, que quando é alguma informação falsa eles colocam lá detectado como informação falsa, porque senão vai ser disseminação assim, bombardear o indivíduo que muitas vezes não tem um filtro e não consegue parar e checar de fato a verdade. E por minha família toda, eu acho que na pandemia sempre chegava uma notícia no grupo de fake news, e toda vez eu era o único que ia lá dizer, esse daqui é mentira. Aí dizer, não, a notícia é mentira, eu tinha que pegar o estudo e dizer aqui a verdade. E é meio que você contra o mundo, né? Exatamente. A ideia é essa. Em relação à IA, por exemplo, já fica até mais difícil no sentido de como é que a gente pode se precaver, né? Porque a IA, ela é bem mais complicada, por exemplo, do que, vamos dizer, eu vejo uma notícia falsa, mas aí eu tenho uma forma de me precaver de, eu vou aqui num jornal tal, verificar se essa informação é correta, né? Eu vou aqui numa fonte confiável, eu vou aqui no site de pesquisa científica. Mas em relação à IA, como é que a gente faz? Né? Então aí é mais um desafio aí em busca de tentar disseminar, né, essa questão das fake news. Acho que o Matheus já anunciou muito sobre como isso tem sido construído, né? A legislação a respeito da fake news ainda está sendo construída. Isso. Então provavelmente a gente no futuro vai vivenciar, né, formas de como operar isso e de como se comportar diante desses processos. Exatamente, mas o problema acho que maior ainda vai ser do que a fake news vai ser a IA, porque
Muita gente não vai ter filtro pra saber o que é verdade ou não. Acho que todo mundo viu uma trend que tava tendo agora, que era Jesus abraçando o pessoal ouvindo. Tem até uma senhorinha que ela... Meu Deus, porque tipo, ela, na visão dela, ela pensa realmente que tá vendo de verdade, devido à inteligência artificial, porque faz muito bem feito. É uma coisa que eles fazem assim, que você duvida, você olha assim e faz não. E o pessoal tá fazendo umas trends agora, utilizando a inteligência artificial, pra fazer umas trends tipo, umas montagens mesmo, tipo, eu com filhos, aí ele cria tudo. Acho que ele dá tudo que você quer, mas tem que saber como utilizar aquilo a seu favor. Utilizar da forma correta, sempre consciente do que está sendo feito. Nunca vinha a utilizar para causar mal ou danos a outro, né? Porque acho que acontece muito isso. Às vezes usam da forma inadequada. A gente tem tudo para utilizar da melhor forma possível, mas a gente prefere utilizar da forma inadequada, que pode vir a causar danos a outras pessoas. Quantas vezes a gente não vê que às vezes disseminam fotos de pessoas em WhatsApp dizendo que cometeu crimes e a pessoa não era inocente. E acaba a população acaba apedrejando e matando aquela pessoa sendo que ela era inocente. Então acho que tem muita essa linha tênue de saber de verdade até onde a minha liberdade de expressão tá indo e o que ela tá atingindo no outro. Porque são coisas absurdas. E eu sei que a gente fala e sempre volta para a questão da pandemia, mas é porque onde muitas coisas foram mostradas, né? E o poder da fake news mesmo em relação às notícias falsas que foram disseminadas naquele período, em relação à vacina, muita gente chegou a falecer porque se negou a tomar a vacina, né? A automedicação também sempre foi um problema. Então, foi muito intenso naquele período a questão da informação falsa, mas aí ela ainda vem assim com essa alta, né? E que é algo que precisa ser debatido. Eu aproveito o espaço também para agradecer e parabenizar pelo tema, porque eu acho muito válido e acho que é um tema que a gente precisa sempre estar debatendo, porque não acaba aqui. Eu acho que a tendência realmente com essas novas tecnologias, IA e muitas que ainda virão, a gente vai sofrer muito ainda com essa questão da fake news. Em relação a indo para a parte de lei, né? Eu acho que já deveria existir a lei, inclusive, que punisse as pessoas por disseminar notícias falsas, porque, como a gente já tinha falado, custa a vida, né? Que foi como custou durante a pandemia a vida de muitas pessoas que acreditavam que se tomasse a vacina daria problema. Que hoje a gente ainda escuta também no sentido, tem gente, faleceu alguém porque foi problema no coração, mas foi depois da vacina, né? Então é algo que precisa ser trabalhado e acredito que tanto nos meios de comunicação quanto com os profissionais de saúde também. Eu sempre penso em dois fatores que são importantíssimos para esses processos, que é aquela lei que deveria reger todas as relações interpessoais, que é a lei do bom senso, e também sobre a criticidade. Então, a partir do momento que a gente obedece à lei do bom senso, a gente respeita os espaços, né? Respeita a si e ao outro, né? Então, sabe o peso do que é dito, né? O que pode ser danoso para o outro e para si. E a criticidade nos anuncia o que a gente pode acreditar, o que a gente pode duvidar, e ter sempre esse filtro, né? Dos limites do que eu posso acreditar ou não. Exatamente, olhar crítico, né? Respeito, acima de tudo, tem que ter um olhar crítico em tudo que a gente recebe no WhatsApp. Vai receber uma matéria no WhatsApp que vai ser verdade. Porque nem tudo tá no WhatsApp é verdade. Nem tudo tá nas redes sociais é verdade. E isso atinge diretamente o nosso dia a dia. Mais uma vez eu toco nessa tecla, porque eu acho que a fake news ela é algo que tá ligado no nosso dia a dia e que ela pode vir a interferir em diversas relações. Seja trabalho, pessoal, de toda forma. Porque cada hora é uma coisa diferente, uma notícia diferente, e muita gente compartilha porque não para pra ver. Tem gente que não para nem pra ler o que tá dizendo naquela matéria. Só ver assim feio, eu acho que eu vou mandar, e vai e manda no grupo. Aí manda em um monte de grupo, lista de transmissão, e é mentira, porque não teve olhar crítico de pegar, de ler a matéria, de debater a matéria contra um estudo e tudo mais, porque às vezes, o que é que eles fazem nas fake news também? Eles pegam um pedaço de uma matéria realmente verdadeira, mas deturpam com outra informação. A gente viu esse estudo, pega um pedaço de um estudo científico durante a pandemia, que diz uma coisa, aí pega e joga em outro pedaço de outro texto, faz um cambalacho, assim, mistura realmente um quebra-cabeça que no final ninguém entende como é que tá ali, mas o pessoal acredita e sai compartilhando com a população. Ou faz a manchete. Sensacionalismo, isso? É isso que eu ia comentar agora. Faz a manchete super sensacionalista. Às vezes a manchete
diz uma coisa com duplo sentido, a pessoa nem lê o texto todo. No texto tem a informação correta, mas a pessoa só divulgou lá aquela manchete sensacionalista. Então eu sempre reforço muito isso, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê uma matéria sensacionalista, né? Porque tem sempre aquele tonzinho mal ali por trás. Influenciar de alguma forma, às vezes negativa. Exatamente. Eu tô lembrando sobre aquela história dos nossos. Eu tô muito saudosista. Sobre a história da manga com leite. Isso aí já era uma fake news, né? Já Naquela era uma fake news. Né? Agora, um ponto que você não defendendo, mas hoje a gente tem mais acesso à informação no sentido de eu vou verificar se essa informação é correta ou não. Nossos avós já têm essa dificuldade maior. Tinham naquela época, que não tinham o acesso que tem hoje em dia. E hoje também, porque não sabem mexer nas ferramentas, né? Então, assim, é até justificável você aceitar quando escuta uma fake news de uma pessoa mais velha e você ir lá e dizer, não é por aí, né? Você ter esse papel de educar, do que de um adolescente que tem acesso à informação e ainda assim escolhe somente... Porque eu acho que existe uma preguiça também, né? De ir lá e verificar se aquilo é uma informação correta ou não, se aquilo vai prejudicar o outro ou não, porque como eu tinha pontuado com o Matheus mais cedo também, a gente tem que ter uma responsabilidade também, né? Afetiva com o outro. Mas se eu falar isso aqui, assim como a gente tem que ter o cuidado quando vai falar mesmo com outra pessoa, isso vai atingir essa pessoa de que forma? Como essa pessoa vai se sentir? Então isso também vai de acordo com as fake news, né? Eu vou enviar isso aqui, mas e se isso não for verdade? Como é que essa pessoa, como isso pode fazer mal a essa pessoa? Que foi uma coisa que o Matheus pontuou também. Então vai muito da responsabilidade, afetiva da gente, né? E que eu vejo faltar às vezes. Sabe? Então, eu meio que defendo aí os idosos, né, que não tem tanto acesso, mas os jovens não tem como defender, porque tem acesso à informação, tem como pesquisar e tem como se certificar. Porque é justamente a forma como essas pessoas aprenderam a consumir notícias, né? Exato. Ouvia o rádio, lia no jornal impresso, ouvia na TV, e aquilo era a verdade, porque passou por um filtro de algum profissional. Exato, que hoje não tem tanto isso mais. Exato, hoje qualquer um consegue, na maldade, né, na perversidade, disseminar uma mentira, né, ou até caluniar alguém. E isso ganhar, né, um peso, uma densidade cada vez maior. Exatamente. Isso se torna uma verdade absoluta, inclusive, né? Porque você falou da questão da manga com leite. Até um dia desse eu tinha medo de tomar. Porque eu lembrava da minha avó. Não pode tomar manga com leite. E, aliás, chupar a manga e depois tomar o leite. E então, assim, até um dia desse. E eu confesso que às vezes eu ainda fico meio assim, porque se torna uma verdade absoluta, né? Então a gente precisa saber filtrar. Quebrar isso daí que tem na cabeça da gente, na nossa mente, né? E até mesmo devido ao mundo globalizado atualmente nas redes sociais, a gente vê muito digital influencer compartilhando notícia falsa. Inclusive, nós profissionais jornalistas hoje, a gente tem uma dificuldade imensa de explicar o que é ser jornalista e o que é ser influencer, porque a gente é confundido o tempo todo com influencer, né? Não deixa de ser, porque a gente tenta influenciar outras pessoas a fazer o bem, enfim, seja disseminando uma notícia verdadeira, né, de forma positiva e que isso vai ajudar outra pessoa. Então é uma forma de querendo ou não ali ajudar, né? Mas existe essa questão das pessoas confundirem, né, com influência. E ser influência é uma coisa, ser jornalista é outra. E apesar de muitas vezes a gente consumir um conteúdo ali de um influencer, não quer dizer que aquilo seja uma verdade absoluta, porque ele não é o dono da razão, nem o dono da verdade. Assim como nós jornalistas também não somos. Porém, nós temos ali um compromisso com a verdade, né, um juramento. Então, eu mesmo, particularmente, eu tenho muito, muito cuidado com tudo que eu falo, seja em rede social ou não, porque a gente tem essa preocupação, né? Infelizmente, a gente não vê isso em todo mundo. Então, a gente às vezes consome muito essa questão das redes sociais, de influência e tal, mas a gente não pode tomar como verdade absoluta o que a pessoa ali falou, né? É sempre bom a gente buscar mais informações. Acho que é isso que Thais falou, realmente. É sempre interessante a gente sempre buscar mais informação. Porque a informação nunca é demais. Ela é necessária no nosso dia a dia pra gente poder ter o filtro e saber o que é verdade e o que não é verdade. Também por esse caminho daí. Então, gente, não é uma boa notícia, mas não é fake news. A gente tá chegando ao fim do nosso episódio. E
sem sombra de dúvida, ser um tema extremamente pertinente e importante para a gente poder discutir nesse espaço que o NEPcast, o Núcleo de Educação Permanente, nos proporciona. Então eu queria deixar o espaço para vocês trazerem uma fala final, agradecerem esse processo. Thaís? Eu agradeço a todos que ficaram aqui ouvindo a gente. Me coloco à disposição para voltar aqui mais vezes, adorei. Para a gente debater aqui e estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Também queria agradecer a todo mundo, né, primeiro pelo convite de estar aqui falando junto com o Thaís sobre fake news, e dizer que estou também disponível para quando quiser falar sobre algum tema específico, seja jurídico ou não. Eu tenho disponibilidade para vir aqui para a gente debater e conversar realmente como foi essa nossa prosa de hoje. Foi bastante interessante, eu acho bem enriquecedora. E agradeço a todo mundo que está até o momento ouvindo a gente. Que maravilha. A gente fica muito feliz de vocês terem atendido o nosso convite. Eu sei da agenda atribulada de vocês, né, e quanto é importante a gente deixar registrado, né, aqui nesse espaço, o quanto é primordial a nossa missão enquanto profissional de saúde de disseminar as boas notícias. E fico muito feliz em trazer que o NEPcast é um espaço de boas notícias, né? Falar de saúde sempre é muito bom. Então, finalizamos o nosso NEPcast de hoje com mais um tema importante sobre fake news. Agradecemos aos nossos queridos convidados e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.